Essa é uma pergunta que muita gente faz, que eu já fiz e que, para ser sincero, eu continuo fazendo em muitos momentos que eu sinto que a minha frequência vibratória está baixa e que eu não consigo ver possibilidades, eu não consigo ver a luz no fim do túnel. E a pergunta é: como eu faço para acreditar quando eu não tô conseguindo acreditar, de fato? Eu sei que em muitos momentos é difícil demais acreditar, é difícil porque a gente está focado na nossa realidade, a gente está focado aqui no mundo material. Mas eu te digo que esse mundo aqui é um pedacinho só, existe um mundo superior. Então o que a gente precisa fazer é concentrar no nosso mundo superior. Se eu pudesse dar uma dica, né, geralmente quando alguém me pergunta como é que eu faço para acreditar, porque eu não tô sentindo a fé que eu acho que eu preciso ter para manifestar esse sonho, esse desejo, né, seja lá o que a pessoa precisar cocriar. E a primeira coisa que eu falo, e acho que eu já queria começar já esse vídeo falando disso, é a importância da gente fazer a nossa meditação. Ah, mas eu não sei meditar, eu tenho dificuldade, minha mente é super acelerada. A minha mente, eu Malu te dizendo, a minha mente é mega acelerada e eu consigo sim meditar. É só a gente conseguir criar um hábito. É igual a gente passar fio dental toda noite, aí você chega uma hora que você quer passar fio dental toda noite, você quer dormir com a boca limpa. É a mesma coisa de você fazer um exercício na academia, faça com que aquilo vire hábito. E hoje em dia com a tecnologia, a gente tem tanta meditação bacana, meditação guiada aqui no YouTube, e que você consegue começar com as meditações guiadas para em algum momento você simplesmente colocar uma música ou não colocar nada, ou ficar no silêncio fazendo a meditação que você precisa. E quando eu falo de meditação é porque uma meditação que eu acho muito importante nesse momento é a gente focar mais na nossa respiração. Uma meditação que não precisa de nada, é simplesmente você fechar o seu olho, focar na sua respiração, focar no ar entrando pelas suas narinas na hora da inspiração, percorrendo todo o seu corpo e saindo pelas narinas na expiração. E quando você foca na sua respiração, você baixa a sua resistência, é como se você não pensasse mais nada. Você simplesmente está naquele momento presente, focando na sua respiração. E aí quando você baixa essa resistência, você automaticamente aumenta a sua frequência vibratória. E é isso que você precisa para conseguir manifestar os seus desejos, os seus sonhos. E um outro ponto, né, que eu penso muito e que eu faço e que dá certo para mim na meditação, é não só focar na respiração, mas também levar os meus pensamentos diários para longe. Como assim? Muita gente às vezes fala, e eu tive essa dificuldade, que às vezes eu tô meditando, mas de repente eu falo, poxa, eu tenho que pagar essa conta hoje, o boleto vence hoje, eu tô com medo de esquecer, ou quantas horas será? Será que já tá na hora do meu trabalho? Então, uma dica também que eu daria no momento que tá meditando e que funcionou muito pra mim quando você silenciar a sua mente, vão surgir vários pensamentos. Imagine que você tá num rio e existe uma correnteza nesse rio. E aí cada pensamento que surgir, você coloca esse pensamento numa folhinha, é como se a folhinha buscasse esse pensamento e levasse pelo rio, pela correnteza. Vai surgir outro pensamento, você pega aquele pensamento, coloca numa folhinha e leva para o rio levar pela correnteza. E vai fazendo isso até chegar um momento em que os pensamentos vão ser com uma quantidade menor, vai ter pouca folhinha para levar ali na correnteza. Então você consegue focar mais na respiração, baixar a resistência e aumentar a frequência vibratória. E um outro ponto que eu acho que é muito importante nesse momento é a gente começar a fazer exercícios de manifestação. Como assim? É manifestar o que você deseja, mas não comece pelo seu sonho mais alto, porque a chance de você desistir é grande. Por quê? Porque existe muita resistência quando a gente sonha muito alto. Então comece por coisas que você considera pequeno. E aí eu vou falar da minha experiência com esse tipo de exercício. Eu queria, manifestar coisas maiores, mas eu primeiro manifestei algo que para mim era relativamente pequeno, mas que seria um ganho maravilhoso se eu conseguisse, que é conseguir vaga de garagem, conseguir uma vaga para parar o carro na rua. Eu tinha muita dificuldade e eu achava maravilhoso quando a pessoa falava, gente, eu parei o carro aqui na porta, foi tão fácil, tinha uma vaga aqui. Tem gente que tem essa facilidade para encontrar vaga, não tem? Então, hoje eu posso dizer que eu sou essa pessoa, porque foi uma das primeiras manifestações que eu fiz, assim, que eu considerava pequena, mas que eu ficaria muito feliz se manifestasse. Então, o que eu comecei a fazer?
Antes de sair de casa, eu entrava no carro e fechava o olho e falava, ai, que coisa boa, eu vou chegar agora na cafeteria tal, e na porta vai ter uma vaga ali, vai ter um espacinho para colocar o meu carro, vai ser tão leve, tão fácil. Eu imaginava isso, e não só imaginava, eu sentia aquilo, eu sentia no momento que eu chegava ali na rua, via o espaço, falava, ai, que coisa boa, eu encontrei uma vaga, e colocava ali o meu carrinho ali na vaga que eu tivesse encontrado. Então eu pensava naquilo, sentia aquilo, antes mesmo da vaga, antes mesmo de eu chegar no momento de parar o meu carro ali na rua. Comecei a fazer isso. No momento, às vezes eu falava, poxa, quase, sabe aquele quase que um carro vem na sua frente parar o carro? Poxa, quase, dessa vez não deu. Até o momento que eu realmente consegui manifestar. Esse é um exercício de manifestação que foi assim, foi um divisor de águas para mim, porque foi pequeno, uma manifestação pequena, mas que eu consegui entender que eu tinha sim o poder na minha mão. Que eu sim poderia, se eu consigo manifestar uma vaga, eu consigo manifestar coisas maiores. E por que é importante começar com coisas pequenas? Porque ali eu não tinha tanta resistência assim. Agora, dependendo, naquele momento, se eu quisesse manifestar uma compra de uma casa, por exemplo, de um apartamento, eu poderia falar, poxa, às vezes eu não vou conseguir pelo salário que eu tenho, pela condição que eu tenho. E aí logo a resistência já é como se fosse uma tesourinha cortando ali o que você está desejando. Mas quando você faz algo pequeno, né, comece com essa manifestação pequena para aí sim você começar a pensar maior. E aí queria até fazer um exercício nesse vídeo com você, que é o seguinte, porque é um outro ponto também que a gente precisa pensar e entender o porquê que às vezes a gente não tá acreditando na gente mesmo, né? Que é a tal da crença. Então, fecha o olho e pensa no que você, num desejo seu, no que você gostaria de colapsar, qual onda você gostaria de colapsar, o que desejo você gostaria que se tornasse realidade. Eu vou pensar num aqui também. Pensou? Pensa aí no que você gostaria que se tornasse realidade, que hoje não tá no mundo da matéria pra você, tá? Agora pensa, o que a sua mente te traz de informação depois desse desejo? Existe algum tipo de crença? Por exemplo, por acaso a mente fala, poxa, mas como é que eu vou conseguir isso? Ou, difícil, hein? Por acaso a sua mente diz isso? Eu tô te falando porque em muitos momentos, antes de eu colapsar alguma onda, eu vi a minha mente dizendo assim, você não vai conseguir isso. Olha o dinheiro que você recebe por mês. Como é que você vai conseguir determinada coisa? E aí eu penso em algo material, tá? Eu vou citar um exemplo. Eu quero comprar um apartamento. Ah, mas para eu dar entrada num apartamento eu preciso de X. Eu tenho X na poupança? Não tenho. Como é que eu vou conseguir? O que é isso? É a tal da resistência. Então, nesse momento, é muito importante você começar a conversar com você mesma. Em que sentido? Tá, eu tô vendo uma só possibilidade, mas existem várias possibilidades. Eu posso escolher o difícil, como eu posso escolher o fácil. E aí, vai de você. Você dizer pra você mesma, neste momento, eu escolho que seja eu escolho que seja uma realização fácil, leve. Eu escolho isso. Começa a dizer pra você mesmo que você escolhe determinado desejo, fazer com que ele vire realidade. E tem uma questão nossa que é muito assim, a nossa consciência, ela é capaz de tudo, ela é capaz de pensar e cocriar qualquer coisa. Por que eu falo isso? Porque se eu disser pra você agora, imagine um hipopótamo azul segurando um balão vermelho. Imaginou, não imaginou? Você imaginou se um hipopótamo azul segurando um balão vermelho. Então significa que sua consciência é capaz de criar qualquer coisa, até o impossível. Porque não existe até então um hipopótamo azul segurando um balão vermelho, mas a sua consciência, a sua mente, ela pensou nisso. E isso é importante a gente entender, porque se a sua mente consegue criar isso, ela consegue criar algo que não está ainda na matéria. E quando eu falo na matéria tudo que hoje você tem, então a roupa que eu tenho, o telefone que eu tenho, que tá gravando esse vídeo, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, eu consegui aqui no mundo da matéria, todos esses desejos que eu já tive desceram para o mundo inferior, né, pro mundo da matéria, mas antes precisou existir no mundo superior, no tal do meu vórtex. Então, por isso que é tão importante a gente
fazer a cocriação lá no nosso mundo superior, imaginar tudo, visualizar. Ah, mas eu tô tendo dificuldade. Faz a meditação, foca na respiração, baixa essa resistência, aumenta a sua frequência vibratória e vai fazendo isso virar um hábito da gente fazer sempre a meditação, visualização, exercício de manifestação de desejo, até fazer com que aquilo tudo que você está imaginando no mundo superior desça para o mundo inferior, vire matéria e você concretize tudo que você deseja. Como eu te falei no início do vídeo, não é simples, às vezes parece, é fácil falar, né? É fácil falar quando às vezes a gente está endividado, quando as contas só vão aumentando, você não vê saída. Mas a primeira coisa que você precisa fazer nesse momento é soltar. Solta, para de ficar toda hora segurando aquilo, porque quando a gente segura também os problemas. Deixa a sua resistência ir embora e deixa as coisas acontecerem de uma maneira leve e fluida. Mas antes disso, você precisa escolher. Simplesmente acredite no que você quer. Comece, que é um outro exercício também que eu faço muito, que é muito interessante nesses momentos, mesmo que difíceis, mas eu agradeço por coisas que eu não tenho. Eu agradeço pelo apartamento que eu quero comprar, eu agradeço pela viagem internacional que eu quero fazer. Ai, que coisa boa. Imagine você lá vivenciando tudo isso. Faça dessa forma, porque quando a gente visualiza e quando a gente já agradece, o nosso cérebro não consegue entender, não consegue distinguir o que de fato aconteceu e o que vai acontecer. É como se fosse uma coisa só, presente, passado e futuro. Então, quando você manifesta, quando você agradece, aquilo ali é o momento que aquilo ali que está lá no seu mundo superior vai descendo para o seu mundo inferior e vira matéria. Então não esquece disso, quanto mais a gente prende, mais fica difícil, porque a gente coloca resistência para as coisas e as manifestações não acontecem. Então comece a fazer exercícios, comece a meditar, foque na sua respiração, faça exercícios de manifestação com coisas pequenas, né, que provavelmente você vai ter menos resistência. Conseguiu aquilo, aí sim você começa a manifestar coisas maiores. E faça o exercício também da gratidão, de já imaginar que você conseguiu aquilo. Tá? E em momentos porque todo mundo passa por isso, tá? Tem momentos que a gente acorda e fala, caramba, eu não vou conseguir nada, eu vou desistir. Não desista, isso é só uma fase. Deixa essa fase passar, respira, solta, vai ler um livro, vai ver um filme, uma série, vai cozinhar, vai fazer o que você quiser. Solta aquilo e depois você volta e fala, não, deixa eu voltar e fazer todo o meu exercício novamente, eu não vou me limitar a uma sensação ruim que eu tô vivendo aqui nesse momento. Eu acredito sim nisso. E volto para os exercícios. Por isso que é tão importante também, mais uma vez eu falei, né? Eu falei da questão da meditação, que tem muito no YouTube, mas também tem vídeos como esse aqui, tem outros tantos que fazem você também não desistir dos seus sonhos, do que você acredita. O mundo tem muitas possibilidades, basta você entrar na frequência certa do universo para você conseguir o que você quer e o que você merece. Um beijo.